que geralmente as pessoas que já tentaram incluir ou pensaram em incluir esse tipo de produto no seu cardápio começam. Vão na internet e pegam uma receita qualquer e faz. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, a pessoa erra essa receita. Porque não tem o conhecimento, o embasamento sobre a receita. Não sabe, por exemplo, que em vez de usar a farinha de arroz para substituir a farinha de trigo, ela precisa usar uma combinação de farinhas. Ontem nós falamos das características da farinha de trigo. Estrutura, liga, elasticidade, extensibilidade sem ruptura, não é mesmo? Quando a gente tira a farinha de trigo, a gente tem que repor essas funções. Porque senão o nosso bolo não vai ficar com cara de bolo, né? Se a gente tira a estrutura, ele sola. Se a gente tira a maciez e leveza, o bolo fica com miolo pesado, embatumado. Então, a gente precisa saber o mínimo dos ingredientes para poder fazer uma receita que funcione. Para poder acertar o ponto da massa. E toda vez eu bato muito nessa tecla, né? De acertar o ponto da massa. Por quê? Porque é onde as pessoas mais erram. Porque não tem experiência com os tipos de farinhas que nós usamos aqui na panificação e confeitaria sem glúten. São farinhas diferentes. São farinhas que a gente usa em quantidades diferentes e em um número diferente, maior. Enquanto na confeitaria tradicional você usa só a farinha de trigo, aqui a gente tem que usar pelo menos 3 tipos de farinhas. A gente tem que ter estrutura, maciez, leveza, umidade na massa. E a gente consegue isso combinando farinhas diferentes. Quando a gente trabalha com uma variedade muito grande de farinhas, a gente tem essa diferenciação de capacidade de absorção de líquidos. Então, o ponto da massa vai ser alterado, né? Assim, se eu troco de farinha, ele é alterado. Mesmo da mesma marca, usando a farinha de arroz, mesmo ela sendo da mesma marca, se eu compro de lotes diferentes, eu posso ter essa alteração. Ah, então é muito difícil. Não é difícil. É só você ter prática. É só você pegar uma receita que funcione e entender os porquês da receita. É simples, mas você precisa ter um método para fazer isso. Porque pegando receita qualquer na internet, a maioria das vezes você vai errar. A chance é grande. A chance é grande, eu sei disso porque eu errei muitas receitas que eu peguei na internet. Tá? Então eu não quero que você cometa esses erros. Porque quando você comete muitos erros, ou quando você tá com uma alta expectativa, né? Ah, eu vou fazer aquela receita lá, vai dar certo, eu já vou vender. Aí você erra, você fica frustrada. E se você fica frustrada porque você errou, a chance de você desistir de começar a fazer esse tipo de produto é muito alta. Então você pode estar deixando dinheiro na mesa. Você pode estar deixando de ganhar mais dinheiro porque pegou uma receita errada, não sabia executar e o resultado foi horrível. Então você precisa de método para começar do jeito certo. Para começar com as receitas que funcionem, começar entendendo, né, as receitas ali para conseguir, né, o mais rápido possível começar a vender esses produtos ali. Incluir realmente no seu cardápio, atender as encomendas. Tá? É muito importante que vocês tenham isso muito claro. Porque às vezes você faz uma receita que não funciona e aí você acredita que, não, as receitas sem glúten saudáveis é que são ruins. São difíceis de fazer. Não são difíceis de fazer. Mas se você pega uma receita que originalmente já está desequilibrada, não tem como você acertar. Se você tivesse experiência, um pouco mais de experiência, sim, aí você ia consertar essa receita. Mas, à primeira vista, você não conserta porque você acredita que aquilo é daquele jeito. E não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes a receita está errada. E você precisa do conhecimento para entender isso. Para você não desistir no meio do caminho. E perder de ganhar muito dinheiro, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês a entenderem isso, a irem pelo lado certo, a incluírem do jeito certo as receitas no seu cardápio, tá? Qual é o jeito certo? Aprender e entender, na verdade, que os princípios de ingredientes, técnicas de preparo da confeitaria tradicional com farinha de trigo são diferentes da nossa confeitaria e panificação sem glúten. Eles são diferentes. Então, a gente precisa conhecer para saber o que eu posso pegar da confeitaria tradicional e aplicar na minha confeitaria sem glúten. Tem coisas que são iguais? Sim. Métodos, né? Que são iguais? Sim. Ingredientes? Tem açúcar, leite, vegetal, água, óleo. É igual. A função é a mesma, tá? Só que a gente precisa entender porque a gente usa farinhas diferentes, principalmente farinhas agentes de liga, que dão uma alteração muito forte na receita.
a gente precisa entender que são técnicas diferentes. Aqui, a gente não pode usar as mesmas técnicas. Tem modificação? Sim, às vezes é o mesmo nome, a mesma técnica como base, mas muda um detalhe que faz total diferença no resultado final. Então você precisa entender isso. O modo de preparo pode ser que seja alterado por conta das nossas farinhas, principalmente. Então você precisa conhecer isso para acertar as suas receitas. Antes de incluir no seu cardápio, antes de você anunciar aos quatro ventos, olha, estou fazendo produtos saudáveis sem glúten e leite, você precisa testar as receitas e acertar as receitas, tá? Você precisa colocar no seu cardápio somente o que deu certo. E não é assim, eu fiz uma vez, funcionou, vou colocar no cardápio. Não, por quê? Porque quando a gente está começando e não entende muito bem sobre os princípios das receitas sem glúten, a gente não tem padronização. Então pode ser que da primeira vez você teve sorte e acertou. Na segunda pode ser que não fique igual à primeira. Na terceira também não, na quarta também não. Por quê? Porque você não tem padronização. Você precisa conhecer algumas coisas que são extremamente importantes e que fazem total diferença no resultado final, mas que você não sabe porque você não tem experiência. Hoje o clima está mais seco. Pode ser que a sua massa fique um pouquinho mais seca também? Não sei, depende. Depende de como você armazenou essa massa para crescer, por exemplo, se fosse um pão. Então, interfere. E é esse conhecimento que você tem que ter para ter padronização nos seus resultados finais. Não adianta você vender um bolo perfeito hoje para o seu cliente, daqui a um mês ele comendo o mesmo bolo e o resultado fica completamente diferente. E para você ter padronização, você precisa conhecer antes de executar. Entender antes de executar. É simples, mas você tem que ter método. E o método certo não é qualquer um, não. Não é misturar vários métodos. É um que funcione. É um que você se identifique. Para que você consiga realmente chegar no final. Senão você vai pegar um aí que você acha que é mais ou menos. Na metade do caminho você desiste porque tem alguma coisa que é diferente que você não concorda. E aí você perdeu.